Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João. Obrigado, dona Júlia. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 6. Amém, glória a Deus, é isso aí. A turma do Amém e do Glória a Deus voltou. Vamos de novo? Aqui a gente tinha um hábito muito legal que foi decaindo com o tempo, a gente pode retomar ele. Sempre que a gente abre a palavra de Deus, a gente glorifica porque é um privilégio. Então vamos lá. Abre comigo em João capítulo 6. Amém. João capítulo 6, versículo 22. Se você não trouxe a palavra de Deus aí, acompanha no telão, mas trata de se converter e trazer sua Bíblia para o culto. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, como o Senhor chegou aqui? Jesus então respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Até aqui, irmãos, até aqui é suficiente. O tema da nossa mensagem de hoje, o título é Discípulos ou Consumidores? E para a gente começar, como sempre, vamos entender um pouquinho do contexto que estava acontecendo nessa passagem, para que a gente possa ter uma melhor compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. No capítulo 6, lá no comecinho, nós vemos Jesus fazendo aquele famoso milagre da multiplicação dos pães e peixes. O texto relata que ele havia, então, atravessado o mar da Galileia e uma grande multidão o seguia, porque tinham visto que ele fazia sinais na cura dos enfermos. Já na sequência, do outro lado da margem, Jesus e seus discípulos, então, sobem a um monte, e lá nesse monte é onde acontece aquele milagre da multiplicação, aonde com 5 pães e 2 peixes eles alimentam uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças que não eram contabilizadas aqui nesse texto, não foram mencionadas. Pois bem, após todos comerem, ficarem satisfeitos, bucho cheio, ao final ainda sobraram 12 cestos, irmãos, com os pedaços daqueles pães que foram partidos entre eles e dados para todos comer. 12 cestos. E eu quero que você grave isso aqui, essa informação, porque ela é muito importante para que a gente compreenda a mensagem de hoje. Pois bem, passado esse evento da multiplicação, a Bíblia vai nos dizer que os discípulos então desceram para o mar novamente. E esse mar é o mar da Galileia, ali o mar de Tiberíades, lembrando que a gente aprendeu semana passada que se trata de um grande lago, né? Então eles tinham ido para o outro lado, fizeram a multiplicação dos pães, depois eles desceram e foram agora para o outro lado novamente. E Jesus não estava com eles. Jesus havia se retirado sozinho para o monte, porque aquele povo que testemunhou e experimentou da multiplicação dos pães, queria a todo custo e à força transformá-lo como rei. Só que ainda não era o tempo, ainda não era o momento. O texto fala que eles queriam fazê-lo rei à força. Jesus, então, vendo aquilo, se retira para o monte sozinho e os seus discípulos vão então para o outro lado do mar da Galileia. E é nessa travessia, eles estavam indo rumo a Cafarnaum, ok? E é nessa travessia da ida dos discípulos até o outro lado, rumo a Cafarnaum, que Jesus então vem caminhando sobre as águas e encontra os discípulos no meio do caminho. Eles ficam com medo, mas ele diz: olha, não temam, porque sou eu. E ele entra no barco, e quando ele entra no barco, então a viagem segue e eles chegam do outro lado. E é nesse ponto, após acontecer a multiplicação, após acontecer o caminho sobre as águas, que nós chegamos no versículo 22 que nós lemos hoje. Até aqui tranquilo?
Deu para entender, né? Ok. Pois bem, Jesus e os seus discípulos, no versículo 22, já tinham chegado do outro lado. Eles estavam no monte e já tinham chegado em Cafarnaum. Aquele povo que experimentou a multiplicação, o que acontece? Eles não sabiam que Jesus tinha ido para o outro lado, que tinha saído do monte e ido para Cafarnaum. Então, no dia seguinte, o que aconteceu? O que era esperado. Eles foram atrás de Jesus, o procurando lá naquele mesmo lugar, aonde eles tinham provado do pão multiplicado e do peixinho multiplicado lá. Procurando, né, entre aspas, por Jesus. Mas quando eles chegaram, eles tiveram lá uma surpresa, muito triste. Jesus não estava lá. Ah, que tristeza. Provavelmente, eles devem ter procurado Jesus ali por um tempo, né? Devem ter, de alguma forma, visto, será que ele não está ali do outro lado da montanha? Será que ele não está para lá? Porque no versículo 24, vai dizer que depois de certo momento, aquela multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam no local. Então, sim, eles devem ter buscado, porque estavam com expectativa. Se não estivessem com expectativa, por que teriam voltado? Afinal, eles seguiam a Jesus porque viram os sinais que ele fez com os doentes na cura dos leprosos. Mas, depois de terem experimentado da multiplicação do pão e do peixe, eles voltaram a procurar Jesus. Mas agora, não mais pelos sinais que tinham visto de curas e milagres, mas agora pelo pão que Jesus havia multiplicado e que eles queriam mais. Tanto é que na sequência do versículo, nós vamos chegar lá, nós vamos ver que Jesus fala para eles assim, olha, vocês estão me procurando com a motivação errada. Vocês estão me procurando porque comeram e ficaram satisfeitos. Não por quem eu sou, mas porque vocês provaram de algo, gostaram e agora querem que eu faça de novo. Mas nós vamos chegar lá. Pois bem, eles procuraram ali, não encontraram Jesus e como todo brasileiro, eles não desistem nunca. Mas eles não são brasileiros, né? É só uma brincadeira. Então, o que eles fizeram? Tomaram a decisão de ir para o outro lado procurar Jesus em Cafarnaum. Não sei, o texto não nos diz se foi aleatório a ida deles até Cafarnaum, ou se talvez alguém disse, olha, eu acho que eu vi Jesus lá, dos barquinhos que tinham chego depois, mas o fato é que eles foram até Cafarnaum procurar por Jesus. E para sua surpresa, quando eles chegam lá, o que eles finalmente encontram? Quem que eles encontram? Jesus! Nosso querido e amado Jesus estava lá. Versículo 25. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Agora veja, num primeiro momento, irmãos, essa pergunta que eles fizeram para Jesus pode parecer uma pergunta inocente. Pode parecer até uma pergunta com uma real preocupação e interesse na pessoa de Jesus. Jesus, quando foi que o Senhor chegou aqui? Ou, você está bem? Nós te procuramos lá e não te achamos. A gente andou por todos os lados e não te encontrou. Graças a Deus que você está aqui. Mas quando foi que você veio e não nos avisou? Afinal, eles estavam felizes porque encontraram ele novamente. Mas, irmãos, não se engane. Porque por mais que possa parecer inocente essa pergunta que eles fizeram, ainda assim, o contexto e o desenrolar do que vem a seguir vai nos mostrar que essa pergunta não veio de um coração sincero. Essa pergunta, pelo contrário, ela veio de um coração egoísta que estava preocupado somente consigo mesmo. O que eles queriam? Pão. Eles não queriam Jesus, eles queriam o pão que Jesus multiplicou, não Jesus. Vamos ver isso aqui melhor. Aqueles homens, provavelmente, eles acharam que as suas palavras disfarçariam, sim, as suas motivações. Eu imagino que no caminho eles devem ter combinado, olha, vamos falar assim, para ver se Jesus se compadece de nós, ou alguma coisa nesse sentido. Mas, irmãos, o que eles não consideraram, o que eles não levaram em conta, é que eles estavam diante daquele que conhece todas as nossas intenções. E eles estavam diante daquele que sonda o mais profundo dos nossos corações. E por conhecer o coração daqueles homens, é que a resposta de Jesus, ela vem como um rolo compressor sobre eles, esmagando toda aquela hipocrisia e desfazendo todo aquele falso propósito, aquelas falsas intenções que eles talvez tinham com as suas palavras. O versículo 26 diz assim, em verdade lhes digo,
que vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para eles? Olha, vocês que atravessaram o mar, saíram lá da montanha e vieram atrás de mim aqui em Cafarnaum, vocês não estão me procurando por quem eu sou, porque eu sou o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio resgatar o homem, o Redentor da humanidade. Não, vocês não estão me procurando por isso. Vocês estão me procurando pelo que eu posso fazer, não por quem eu sou. Esse é o contexto do que Jesus está falando. E sabe de uma coisa, irmãos? Infelizmente, muitas pessoas têm vivido exatamente assim nos nossos dias, buscando Jesus pelas bênçãos que Ele pode dar, e não simplesmente por quem Ele é. Buscando Jesus pelo pão que querem comer, e não pela salvação que Ele morreu para nos dar. E como tem crescido o número de pessoas, ou vamos botar entre aspas, crentes, que têm buscado esse falso evangelho. Pessoas que têm vindo para as igrejas, têm buscado no cristianismo esse lugar, esse evangelho de consumo, que coloca Deus, irmãos, como meu escravo, e Cristo não mais como meu Senhor, mas Cristo como meu funcionário, que está ali para fazer o que eu quero, na hora que eu quero, desde que eu peça no nome dele. Ah, esse é o segredo. Tudo que pedires em meu nome, farei. Será? Então, esse evangelho, por que as pessoas têm buscado isso? Porque esse falso evangelho, irmãos, o que ele promete? Ele promete que Deus vai me dar. Esse falso evangelho de consumo promete que Deus vai fazer. Esse falso evangelho também promete que eu vou conquistar. Promete que, como está agora, bem famoso nas redes sociais, que se Deus te permitiu ver, se Deus te permitiu sonhar, ainda com essa entonação, se Deus te permitiu experimentar, é porque Ele tem poder para patrocinar isso para você. Que raio de evangelho maldito é esse, irmãos? É um evangelho do faz de conta, é o evangelho dos ursinhos carinhosos. Deus não é patrocinador de sonhos. Deus não é, Deus não é esse escravo da vontade humana que está ali para ser simplesmente o fornecedor do nosso consumo. Muitas pessoas têm vivido esse evangelho, um evangelho de consumo, e têm ficado nessa posição de consumidores do evangelho. Apenas buscando Jesus pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele pode dar, pelo que eles ouvem no púlpito alguém dizer como promessa. Esses dias eu vi um Reels no Instagram, uma moça que se diz pastora dizendo assim: ei, sabe qual é a mensagem de Deus para você hoje? Deus está aqui e mandou eu te dizer que Ele vai trocar o teu carro. Ele está botando uma chave de um carro na tua mão e é para você ir na concessionária, escolher o carro que Ele vai te dar. O que tem virado o evangelho, irmãos? O que tem virado o cristianismo? É isso mesmo? Você realmente acha que é por isso que Jesus morreu? Por essa finalidade, para ficar girando em torno de promessa de que Deus vai dar, Deus vai fazer? A Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, e a gente fica preocupado com o que nós vamos ganhar de Deus se a gente for um bom crente. A gente fica preocupado com se Deus vai fazer a minha vontade. Não, eu vou me comportar direitinho, porque se eu me comportar, Deus vai fazer. Deus vai me abençoar. Eu vou fazer um voto com Deus. Eu vou fazer, eu vou pagar um preço com o Senhor para que Ele me abençoe. Irmãos, essa doutrina de pagar o preço é uma doutrina católica. O preço já foi pago por Jesus. Já foi pago. Você não precisa pagar preço. Você não obedece para ter. Você obedece porque tem que obedecer. É porque foi para isso que você foi salvo, para isso que você foi resgatado. Para obedecer ao Senhor, independente se Ele te der ou não te der. Independente se Deus fizer ou não fizer, se Ele abrir a porta ou se Ele fechar a porta. Deus nos salvou, através de Cristo Jesus, para uma vida de obediência. Obediência e fidelidade até o fim. Não importam as circunstâncias, mas infelizmente esse evangelho de consumo tem tomado conta de alguns púlpitos, de alguns lugares. E por isso que essa mensagem é tão necessária nesses dias. E por que ele é atrativo? Porque ele mexe com a nossa ambição, satisfaz a nossa carne.
Em contrapartida, o que o verdadeiro evangelho vai nos dizer? O verdadeiro evangelho vai dizer que há uma cruz para eu e você carregar. O verdadeiro evangelho vai nos dizer que eu devo perder a minha vida para encontrar a vida de verdade. O verdadeiro evangelho vai dizer que eu tenho que negar a mim mesmo e vai dizer que Deus faz se Ele quer, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Deus não é escravo da minha e da sua vontade. Deus não é fornecedor para os nossos consumos egoístas. Não, irmãos. Deus é Senhor e soberano. Faz se quer, quando quer, da maneira que quer. E se não fizer, amém. Glória a Deus. Ele é Deus. E ponto final. Agora adivinha, qual dos dois evangelhos faz mais sucesso? Qual dos dois evangelhos é mais atrativo? O verdadeiro evangelho que nos torna discípulos ou o falso evangelho que nos torna consumidores? É claro que é o evangelho de consumo. E é contra isso, exatamente contra isso que Jesus estava exortando aqueles homens. Ele diz, olha, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, irmãos, por favor, guarda algo no seu coração nessa noite, igreja. Nós não fomos chamados para ser consumidores, mas nós fomos salvos para sermos discípulos. E há uma diferença muito grande, um abismo muito grande entre um e outro. Amém? Está comigo? Joia. Então mostra para Jesus que você concorda e dá um amém aí. Pronto, agora ele viu que você concorda com isso. E aqui nós chegamos ao ponto crucial dessa mensagem. Eu acho que você já entendeu, porque você é um crente inteligente, frequenta a cultura cristã, mas quando Jesus diz as suas palavras muito duras para aqueles homens, ele está literalmente tratando sobre as motivações do coração. E acredite, irmãos, o nosso coração, ele pode sim ser mais perigoso do que o próprio diabo. Sabia disso? É por isso que Jeremias diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Aprendemos sobre isso, sobre a depravação total do nosso coração. Não se engane, irmãos. O nosso coração é continuamente mau. Sem Cristo, eu e você estamos lascados, ferrados. Mas aquele povo que experimentou a multiplicação dos pães foi atrás de Jesus novamente, não porque queriam estar com ele, usufruindo da sua presença, dos sinais que os atraíram no começo. Afinal, eles foram até Jesus porque viram sinais de cura, e isso é muito maravilhoso. Mas eles foram porque queriam consumir dos seus benefícios, daquilo que Jesus podia fazer. E mais, perceba que a questão aqui não se trata nem se eles acreditavam em Jesus ou não acreditavam, porque a Bíblia não bota isso em questão. Eles acreditavam que Jesus era sim o Filho de Deus. Disso não há dúvida, mas se trata de que eles queriam o Messias pela motivação errada. Esse é o grande X, eu fiz um círculo, né? Esse é o grande X da questão dessa mensagem. E a resposta que Jesus dá nos ensina uma lição muito preciosa, que existem dois tipos de pessoas que se aproximam de Jesus. A primeira, os discípulos. A segunda, os consumidores. Vamos ver a diferença entre eles. Mas a pergunta principal é, né, quem somos nós nessa história, discípulos ou consumidores? O consumidor, primeiro, ele não tem e não quer ter relacionamento com Jesus. Porque o relacionamento é algo que significa se envolver com a vida do outro. São pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. E os interesses e os objetivos do crente consumidor não são os mesmos de Jesus. São muito disparelhos, são muito distantes um do outro, são muito contrastantes. Os interesses do crente consumidor são pessoais, são egoístas, são focados em si próprio, no seu bem-estar, mas os de Jesus são coletivos, bondosos e focados no amor ao próximo. O crente consumidor, ele pode sim ter até uma relação com Jesus, mas uma relação de consumo, nunca um relacionamento de intimidade, porque ele não quer desenvolver, pois para viver um relacionamento verdadeiro de intimidade, significa que ele precisa abrir mão dos seus desejos, para poder viver os desejos de Cristo. E é claro que o crente consumidor não está disposto a isso. Não é esse o foco dele. Afinal, ele já se aproximou pelo motivo errado. Afinal de contas, 2, o crente consumidor se aproxima de Jesus por interesse. Puro interesse, meu irmão.
Olha só, assim como esse povo do texto que nós lemos, ele procura Jesus para que as suas próprias expectativas sejam atendidas. E infelizmente, novamente, nos nossos dias parece prevalecer entre os cristãos essa mesma mentalidade da multidão dos dias de Jesus. Pessoas, estamos vivendo dias onde a igreja se tornou o quê? Um shopping. Shopping com consumidores passeando por elas, como quem passeia pelas lojas, escolhendo o que quer consumir e o que não quer. Aquilo que querem para a sua vida e o que não querem. Ah, não, essa parte aqui do evangelho eu não quero, então eu vou para a prateleira seguinte. Ah, essa daqui é um pouco mais interessante, porque me promete bênção, promete que Deus vai fazer, então essa eu vou botar na minha sacolinha de consumo. Aí depois, na prateleira seguinte, está a prateleira da cruz. Ah, não, essa eu vou passar adiante, essa é muito dura, essa eu não quero para mim. Então, irmãos, as pessoas vão aonde o louvor é melhor, aonde a cadeira é mais confortável, onde a palavra é mais agradável aos seus ouvidos, não onde o verdadeiro evangelho é pregado, não onde há confronto. As pessoas não procuram mais as igrejas aonde elas ouvem de pecado, aonde elas ouvem da volta de Jesus. Por quê? Porque isso não é atrativo, não satisfaz a carne. Cristo não é mais a motivação principal. Talvez a secundária ou a terciária, quem sabe. Não duvido que há uma motivação de Cristo ali no meio, mas para o crente consumidor, Cristo não é a principal motivação. O crente consumidor, ele tem como motivação aquilo que mais lhe agrada. Então, assim que a igreja que eles frequentam deixa de satisfazer os seus interesses, o que eles fazem? Deixa de suprir a sua necessidade? Eles saem pela porta, com a mesma facilidade de como entraram. Vem, vai, porque agora a igreja não satisfaz mais a minha necessidade. Não tenho mais interesse no que a igreja tem a oferecer. Mas e você? O que você tem oferecido para a igreja da qual você congrega? O que você tem oferecido para a comunidade da qual Deus te colocou plantado? Sabe aquelas portas giratórias? Entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Tem crente que trata as igrejas exatamente desse jeito. Entra em uma, não gostei, sai. Aí entra em outra, não gostei, vou sair também. E aí você olha a vida da pessoa, ela passou por 5, 6, 10 igrejas nos últimos, 5 anos. Acho que eu chutei alto, nos últimos 2, 3 anos. Pode ser. E o problema, será que realmente são as igrejas? Ou será que o problema é a mentalidade de consumidor e não de discípulo? Fica a dúvida, fica a pergunta. Mas a culpa, irmãos, e aí é que eu quero também trazer um pouco para nós, pastores, a culpa não é toda do povo, a culpa também é de pastores que mantêm as pessoas nesse engano, adaptando a mensagem do evangelho, modelando o ministério para satisfazer ao desejo das ovelhas. As programações da igreja, o formato do templo, o conteúdo das pregações, a escolha da música, a liturgia do culto, tudo é pensado com o objetivo de satisfazer a necessidade emocional que essas pessoas que vão para essas igrejas têm. Então, o foco não é mais a pregação do evangelho, porque o centro de um culto cristocêntrico, de uma igreja cristocêntrica, é a exposição da palavra. Mas numa igreja onde o falso evangelho é pregado, onde há crentes consumidores para consumir esse falso evangelho, o foco principal é, será que a luz está de acordo? Vamos baixar um pouquinho para ficar mais intimista, porque daí as pessoas se entregam mais. Aí vai pegar no emocional, sabe? Daí põe um fundinho assim, prepara a luz, prepara o cenário, prepara tudo. Para quê? Para trabalhar no emocional do crente consumidor. E só há crente consumidor porque há a igreja pregando o falso evangelho de consumo, e só há falso evangelho de consumo porque há falso crente consumidor consumindo esse tipo de porcaria, para não falar outra coisa. Meus irmãos, o papel da igreja não é esse, e nós não estamos aqui para satisfazer o interesse do povo, mas sim o interesse de Deus. Então, eu como seu pastor, e agora eu vou falar com você da cultura cristã, o meu interesse aqui não é fazer a sua vontade. Se você tem alguma expectativa que eu vá satisfazer a sua vontade, que eu vá de alguma forma moldar aquilo que a gente faz enquanto igreja, enquanto ministério, para que se adapte ao que você quer, ao que você espera, trata de mudar essa expectativa no seu coração, porque isso não vai acontecer. A minha intenção é transformar a sua intenção em fazer a vontade de Deus. Aí sim, aí a gente está falando a mesma língua, a gente está no mesmo ponto de interesse.
Então, queridos, tira do seu coração essa expectativa de consumo. Ah, não, a igreja tem que ser o que eu quero que ela seja. A igreja, não, se o louvor não tiver com aquela banda, se não tiver com aquele ministro, com aquele instrumento, aí o louvor não foi bom. Tira esse pensamento de consumo da sua mente, joga isso fora em nome de Jesus. Você está aqui para ser transformado cada semana um pouquinho mais à imagem de Cristo Jesus. E a nossa intenção é que você saia daqui edificado e convencido disso. Então, se você acha que eu vou fazer a sua vontade só porque você tem expectativa, não vou. Talvez, se a sua expectativa estiver de acordo com a expectativa de Deus, sim, não há problema nisso. Mas massagear seu ego, satisfazer sua expectativa mundana, humana, não. Então, tira isso do seu coração, porque esse é o pensamento do crente consumidor. E você consegue entender o tamanho do problema que isso é? Porque uma coisa leva a outra. O crente consumidor gera um falso evangelho de consumo, e um falso evangelho de consumo gera um falso crente consumidor. E aí vai virando essa bola de neve, que não acaba nunca. Nada contra a igreja bola de neve, tá? Foi só. Outra característica do crente consumidor, terceira e última, é que ele não aceita confronto. As pessoas, meu irmão, elas estão acostumadas a serem tratadas como crianças espirituais. E a não serem confrontadas nas verdades bíblicas quando elas estão erradas. Isso acontece muito, novamente eu digo, por culpa de igrejas que têm medo de falar a verdade para não perder a membresia. Igrejas que se omitem de fazer o que é certo, corrigir de acordo com a palavra de Deus, por medo de perder a ovelha, porque o irmão é dizimista, porque ele é um bom ofertante na igreja, ou porque se ele sair vai ser mais uma cadeira vazia. E aí a igreja não pode ficar com cadeiras vazias. Você acompanhou aqui a transição que nós tivemos na igreja, na virada do ano, de outubro para cá. Mais da metade da igreja foi embora. Mais da metade da igreja saiu. As cadeiras ficaram quase que vazias. Ficaram ou não ficaram? Ficaram. Mas isso mudou o propósito, a motivação, aquilo que estávamos fazendo? Não. Não mudou. Porque o nosso propósito, eu repito, é transformar você, de acordo com a pregação do verdadeiro evangelho, a imagem de Cristo Jesus, semana após semana. Semana após semana. Então, irmãos, o crente consumidor, ele não aceita esse confronto. Quer ver isso na sequência do texto de hoje? Olha o que vai acontecer no final dessa conversa, que começou ali no versículo 22, com Jesus em Cafarnaum, lá, lembra? Os discípulos chegando até ele. Desde quando o Senhor chegou? E aí ele disse, olha, vocês estão me procurando pela motivação errada. Vamos ver o fechamento dessa conversa, aonde que ela finaliza. Vai comigo até o versículo 60. Projeta para nós, Adriel, por favor. Versículo 60. Por que o crente consumidor vai embora quando ele é confrontado? Porque a igreja para ele é um shopping. E o evangelho é um produto de consumo. Só por isso. Versículo 60. Diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem poderá suportá-lo? Então, a turma que andava com Jesus achou as palavras de Jesus duras demais, muito pesadas para serem ouvidas. Poxa, Jesus pegou pesado com aqueles camaradas. Então ele responde assim no versículo 61 e 62. Bota para a gente ali. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, ele lhes disse: isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Do versículo 28 até o versículo 59, Jesus estava tendo um confronto direto com aqueles homens que atravessaram o mar até Cafarnaum para encontrá-lo, falando para eles que o pão que eles tanto queriam, vocês querem consumir pão? Então eu vou dizer o verdadeiro pão que vocês têm que consumir. Eu sou o pão da vida. Se você quer um pão, se você quer consumir um pão de verdade, consuma a mim. Eu sou o pão da vida. E aquilo foi chocando eles de tal maneira que ele se dedicou do versículo 28 até o 59 a isso. E aí que a gente vem nesses 60.
aonde os discípulos acharam duras demais as palavras de Jesus. Nossa, Jesus pegou pesado com aqueles caras, falando sobre ele ser o pão da vida, né? Como é que eles vão aguentar? E aí Jesus então sabia dessa murmuração que estava acontecendo. E aí ele vira para os caras e diz assim: ué, isso escandaliza vocês? Se o que eu estou falando está escandalizando, imagina o que vai acontecer quando vocês me virem subir aos céus, novamente, ao lugar onde eu estava. Aí, olha o que diz no versículo 66. Avança aí para o 66. Isso. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então, Jesus perguntou aos 12. Perceba que o texto primeiro fala dos discípulos que ouviram e o abandonaram, um grupo de pessoas. Aí Jesus vira e fala só para os 12. Ele diz assim: e vocês? Vocês também não querem ir embora? Não querem se retirar? Aí Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Você consegue perceber os dois perfis que nós falamos na mensagem de hoje aqui, nesse final? Os consumidores e os discípulos. Os consumidores, ao serem confrontados e ao ouvirem uma palavra que soou dura demais aos seus ouvidos, eles abandonaram Jesus, viraram as costas e foram embora. Em contrapartida, os que tinham um coração de verdadeiros discípulos permaneceram ao seu lado, por mais duras que as palavras fossem. Para quem nós iremos? Para qual outro mestre nós vamos seguir? Ainda que as suas palavras sejam duras, elas são a verdade. Porque nós temos visto, crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então, meu irmão, para concluirmos a mensagem de hoje, eu deixo uma última pergunta para a nossa reflexão. Quem somos nós? Crentes ou consumidores? Discípulos ou consumidores? Se somos discípulos, que permaneçamos assim. Mas, se somos consumidores, que nós possamos nos arrepender e nos consertar diante do Senhor nessa noite, em humildade e reconhecendo que somente Ele é o nosso verdadeiro mestre. Ele é o motivo do verdadeiro evangelho. Não há outro motivo. Não é pelo pão, não é pelos milagres, é por Ele, por quem Ele é. Amém? Glória a Deus. Quero chamar a equipe de louvor aqui novamente. E enquanto eles sobem, te deixar mais uma pergunta. Eu gosto de pergunta, viu? Parece um quiz. Quantas vezes eu e você estamos como esse povo do texto, buscando a Jesus pela motivação errada? Muitos nesses dias têm buscado a Jesus pelo que Ele pode dar, pelos benefícios que Ele pode oferecer, mas eu quero te convidar e te convocar a não viver dessa maneira, a não ter essa motivação. Não aqui, irmãos, não nessa igreja, em nome de Jesus, não na cultura cristã. Nós precisamos ser conhecidos como um povo que amou ao Senhor de todo o coração, com verdade, com entendimento, não porque Jesus pode dar alguma coisa ou pelo que Ele pode fazer, não, mas nós precisamos ser o povo que busca a Deus com o coração de discípulo, não com o coração de consumidor, irmãos. Se Ele, em sua infinita graça e bondade, quiser nos dar alguma coisa, amém, louvado seja o Senhor. Mas se Ele não quiser, se Ele não abrir a porta, se Ele não fizer nada, se Ele nunca nos der nada, amém, louvado seja o Senhor também, irmãos. Ainda assim nós permaneceremos satisfeitos e fiéis ao Senhor até o fim, pois sabemos que o nosso maior tesouro já foi conquistado naquela obra da cruz. Aleluia. E eu quero te convidar com isso a se colocar de pé, para que nós possamos orar juntos.